Amém. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Hoje nós estamos na última Santa Ceia deste ano de 2025, né? 本日は2025年最後の生産式礼拝です。 Até aqui o Senhor nos tem ajudado, amém? で、今日ここまで主が私たちを助けてくださりました。 Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes, では、伝道者の書を皆さんと、最初に初めに読みたいと思います。 Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 2. 7章2節を読みたいと思います。 Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar no telão. では、早速読んでいきたいと思うので、皆さんはそれぞれお持ちの聖書や、テレビの画面を通して読んでください。 Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. 祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。 Vamos estar fazendo uma oração? 祈りましょう。 Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um mês que o Senhor nos deu a graça, para nós podermos estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, participando da Santa Ceia em memória do Teu Filho Jesus, que Tu enviaste ao mundo para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, que o Seu nome venha a ser sempre glorificado. Muito obrigado por esse ano, Senhor Deus, que já está, nós estamos no último mês do ano, na última Santa Ceia deste ano. Muito obrigado, Senhor, somente pela Sua graça e misericórdia nós estamos aqui. Agora, Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor Deus, nas Tuas mãos, e eu peço, Senhor Deus, que o Senhor me use através do Teu Santo Espírito para falar com cada vida que está aqui neste lugar, Senhor, que nós venhamos ser edificados, fortalecidos pelo poder que é na Tua palavra e na autoridade que o Senhor nos deu através do nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, todo espírito perturbador, todo cansaço, toda fadiga fora daqui agora, em nome de Jesus, todo mal fora daqui agora. Deus, nós consagramos, Senhor Deus, esse tempo, a minha vida, tudo para Ti. Usa para a Tua glória, o Teu louvor, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento. ご着席ください。 O tema da mensagem de hoje vai ser isso que nós lemos: melhor estar onde há luto do que em uma festa. 本日のメッセージのテーマは、祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良いという、テーマに基づいて話をしていきたいと思います。 Mas pastor, o que a Bíblia está querendo dizer? Que negócio esquisito, não é verdade? そのいきなり牧師がなんかその変なことを言っているかと、皆さんはね、その思ってしまうのかもしれません。 Se te convidar para ir num velório e ir num churrasco, onde você vai? その喪中に行くの家に行くよりは、葬式をやっているその家よりは、そのバーベキューに行きたいと思ってしまうのが一般的なのかなと思います。 Mas aqui a Bíblia está ensinando uma grande verdade. でもここにはその本当にその大きな、真実を、語っています。 Quando você vai em um velório, você aplica muitas coisas ao seu coração. その葬式とかその、に参加するとそのいろんなことをその私たちは心に留めることがあります。 Quando você vai no velório e você vê alguém que talvez você já conheceu, um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém bem querido, e quando você vê que ali acabou a história daquela pessoa, você começa a refletir e ir nas prioridades da sua vida. その例えば自分の親族だったりとか、その自分の友達とか、知り合いのその葬式に行くときに、その人、その亡くなってしまった人とのその思い出をその振り返ることが、あると思います。 Faz quase umas 2 semanas eu estava vendo um YouTube. 2週間ほど前にその私は YouTube であるその動画を見ていました。 E ali um youtuber brasileiro que há muitos anos atrás ele começou a fazer seus vídeos e eu comecei a assistir ele. Não que eu assista todos os seus vídeos, mas na época eu só comecei a ver alguns vídeos dele e deixei salvo como é que chama o canal dele, né? でそのとあるそのブラジルの YouTuber のその動画を見ていたんですけども、その全ての動画を見ていたわけじゃなかったんですけども、その彼はその数年前にそのチャンネルをその創設して、それから私はちょくちょく見るようになって、その彼のそのチャンネルもその登録したりとかしてました。 É muito bom, amados, você tem inspiração na sua vida. Eu creio que os irmãos veem YouTube.
É muito importante você aprender. Hoje em dia, com a tecnologia, você pode aprender muitas coisas. Muitas das coisas que eu aprendi foi através da internet, não foi na escola. で、YouTube とか見て、何かを学ぶことは、良いことですし、私自身もその学校よりは、インターネットを通して、いろんなことを私も学んでいったので、インターネットを通して学ぶことは悪いことではないと、私は思ってます。Se você quiser, você pode aprender japonês, inglês, francês. Você aprende o idioma que você quiser através do YouTube. あなたが例えばね、日本語だったりとか、英語だったりとか、他の国の言語を学びたいなと思うのであれば、YouTube とかインターネットを通して学ぶこともできます。Por várias vezes, quando meu carro quebrou, eu falei, antes de eu ir levar no mecânico, eu vou ver no YouTube se tem algum jeito de eu mesmo arrumar. で、例えば私が車を故障してしまった時に、車屋さんに、カーディーラーのところに行くよりも、私は YouTube を見て、その車をどう修理するのかということを学ぼうとしました。Eu lembro que uma vez eu arrumei um carro meu, eu troquei todas as peças. Se eu tivesse levado no mecânico, eu teria gastado uns 80, 90 mil, eu gastei 20. で、とある2つの部品が故障してしまって、本来だと8万の、ぐらいの金額のものを自分自身でなんとか手入れして、2万円で収めました。Então é bom, amados, vocês verem o YouTube para algo que vai edificar a sua vida. Você vê história de pessoas que venceram na vida, algum tipo de negócio. É bom vocês verem. YouTube とかを通して、いろんなエピソードだったりとか、ストーリーを見て学ぶことは良いことです。É muito importante você ter um foco na vida, você querer melhorar de vida. Isso é bom. 自分の人生をより良くするために、何か学ぶということも良いことです。Eu sempre priorizei muito aprendizado, sempre gostei de aprender. Existem coisas que você vê que você não aprende nada. Então, se você ficar a vida inteira vendo algo, fazendo algo que você não vai aprender nada, você vai ter 60 anos e uma pessoa de 15 vai saber mais do que você. で、ごく一部の、他の一部の人たちでは、学ぶ人がいて、学ぶことを優先にYouTube を見る人もいれば、YouTube で無駄な動画ばっかり見て、何も学ばないで還暦を迎えた時には15歳ぐらいの青年よりも知恵に劣っていて、逆に15歳の子供の方がもっと60歳の人よりも賢いというケースもあるかもしれないです。Então esse YouTube, ele começou a ter seu sucesso, as pessoas começaram a gostar do canal dele, e ele foi crescendo, e ali tendo mais inscritos e muitas mais visualizações, e todo feliz com a sua vida dando certo. で、私が登録していたYouTuber もチャンネルが成長していって、たくさんの登録者も増えていって、彼の人生も豊かになっているように見えました。Mas agora ele com mais de 60 anos, e aí ele expondo toda a sua vida ali semanalmente, fazendo seus vídeos, e aí agora chega um momento em que ele começa a sentir dores, e agora ele fala assim, estou indo no médico, estou com medo. で、彼が還暦を迎えるにあたって、彼が自分の心の内を打ち明けて、その中では自分が病気になってしまって、これから診察をしてもらうと、でその診察の結果がとても怖いと、彼は打ち明けていました。Então, como você expõe toda a sua vida, toda semana você tem que postar algo, as pessoas estão acompanhando o que acontece na sua vida, então você tem aquela obrigação de você estar postando coisas, e ali agora ele começa a postar todo o seu sofrimento, ele começa a postar, olha, eu estou com câncer, e agora? で、基本的に一般的にYouTuber というのは毎週だったりとか毎日投稿していかないといけないのが義務としてやっているので、どんな小さいことでも彼らは動画を投稿しているわけなんですけども、私が見ていたYouTuber はがんになってしまったと、で病気が怖いとか、そういった話を彼は動画を通して話をしていました。Então aquele homem que agora que as pessoas davam risada das coisas engraçadas que ele falava, das coisas que ele fazia, acompanhava a vida dele, agora as pessoas estão chorando com ele, acompanhando a dor dele, acompanhando o sofrimento dele, e ele falando, depois dos 60, a nossa vida é para baixo, ela não vai subindo mais, a tendência é você ficar mais fraco, a tendência é você ficar mais cansado, a tendência é você ficar mais doente, a tendência é você ir para o fim. で、多くの登録者はYouTuber と笑い合ったりとかして楽しんでいたんだけども、彼が自分の病気を打ち明けてからは彼に同情していたりとか、涙を流したりとかしていましたね。で、彼は
基本的にその還暦を迎えるとその肉体的にも衰えていってその病気に起こされてしまったりとか、最終的にはその人生の終わりを迎えることもあります。Mas uma fala que ele disse assim: pelo menos eu tenho tempo para pensar em Deus. でも彼がその言ったことはまだ私は神のことについて考える時間があるんだと彼は言いました。Sabe, existem mortes como o câncer, que ele vai definhando a pessoa aos poucos, às vezes dura aí 2 anos, 1 ano, 6 meses, né? Mas aí dá para a pessoa pensar e refletir muitas coisas, porque é uma morte lenta. でそのがんのその病に侵されてしまう人は人にもよるし病気にもよるんですけども2年間だったりとかその1年間半年とか、期間が様々あるんですけども、それでもその神様のことについて考える振り返る期間は必ず与えられます。Mas existem mortes que elas são súbitas, existem acidentes de carro, existe ali um acidente no trabalho, existe ali um infarto no seu coração, um derrame cerebral, existem coisas que te trazem uma morte instantânea. でも亡くなるときは期間があるだけではなくて突然亡くなることもあります。例えば交通事故で亡くなってしまったりとか、仕事でのアクシデントだったりとか、あとは心臓発作を起こしてしまったりとか、脳卒中になってしまうとか、いきなりね死を迎えてしまうケースも存在します。Bom, então durante 60 anos talvez você vive a sua vida do seu jeito, talvez você possa ter buscado a Deus ou não, você pode ter tomado muitas escolhas, mas agora quando você sabe que o seu fim pode estar próximo, eu tenho tempo para pensar em Deus, eu tenho tempo para tentar voltar para Deus, eu tenho tempo para tentar fazer as pazes com Deus. で自分の死の間近に自分は神様のことについて考える時間があるんだ、神様のことを振り返ることができるんだと、期間があることに私たちは実感するのかもしれません。Então, meus amados, por isso que a Bíblia está falando assim, que quando a gente vai num velório, eu sou pastor, já fiz velório, já fui em muitos velórios, eu me converti no dia que meu pai faleceu, eu lidei com a morte muitas vezes. で私はクリスチャンになって改心した日に父が亡くなったりとか、クリスチャンになってからいろんな兄弟姉妹人たちが亡くなっていたりとか、牧師になってからも何度も葬式に参加することもたくさんあります。Então, já me chamaram para ir, pastor, vai no hospital falar de Deus para uma pessoa, passou 2 semanas, essa pessoa ela morreu. Várias vezes isso aconteceu, né? で入院していて病気に苦しんでいる人のところに行って面会して神様のことについて語ったりとか、することのお願いを受けたこともありますし、その話をしていた人が2週間前に亡くなってしまうことも、ここ最近ありました。Ontem eu contei que nós acompanhamos uma pessoa durante 6 meses e nós estivemos até o último suspiro dessa pessoa. Ela também estava com câncer, com os seus 35, 36 anos. E nós estivemos ali quando ela respirou pela última vez na sua vida. で同じ教会に通っていた姉妹ががんに侵されていて35、6歳でがんに侵されていたんですけども6ヶ月の闘病の末に彼女は亡くなったんですけども最後の瞬間も私は立ち会いました。Então, todas as vezes que eu via, no dia que eu me converti, no dia que eu vi meu pai morto ali, ele esticado naquele chão, eu apliquei ao meu coração, eu descobri que existe a morte, que eu tenho que me apegar a Deus. 私が改心した日に父が亡くなった時も、私は神様にもっと近づかないといけないと私は本当に強く、実感したんです。A morte, ela não pergunta a idade, amados. で死が私たちを問い詰めることもないです。Hoje você pode estar aí lindo, belo, solto, esbelto, saudável, mas amanhã você pode não estar mais. 今は本当に健康が健康的には絶好調なのかもしれないんですけども、明日にはいきなり健康が病気になってしまったりとか本当に不調になってしまう場合もあります。Aí acabou tudo, acabou os seus planos, acabou o seu orgulho, ali acabou as suas riquezas, os seus bens, acabou tudo e talvez ainda você deixe a sua esposa, talvez você deixa para uma outra pessoa, você deixa tudo. 人生が終わってしまったら自分が今まで得ていた富だったりとか自分の誇りだったりとかそれも終わりですし、自分の家族も置いてしまうのかもしれないです。
Por isso é muito bom você ir em lugar onde há luto, quando você olha ali, você começa a refletir o que está de errado na sua vida, o que você pode fazer para que a sua vida seja melhor, para que você tome um rumo melhor na sua vida, para que você não se arrependa no final. であなたが最後の、自分の、人生の終わりの時に後悔することのないように喪中の家に行って、自分の人生がより良くするためには何をするべきなのか、どうすれば豊かになるのか、考えないといけないんです。Em Salmo 103, 詩編の136編。Salmo 103, ele, no versículo 15 e 16, ele fala algo sobre isso. Ele vai falar assim, Salmo 103, 15 e 16. 103編の15節と16節を読みたいと思います。 Diz assim, quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo, assim floresce, e passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. 人、その一生は草のよう、人は咲く、野の花のように、風がそこを過ぎるともはや何もない、その場所さえもそれを知らない。 Aqui a Bíblia está falando assim que a vida do homem ela é muito passageira, ela é muito rápida. Eu sempre falo, os irmãos dão risada que eu falo quando eu era jovem, porque já passaram mais de 20 anos. 私がメッセージしたりとか、皆さんと分かち合うときには、私が若い頃のことを分かち合うんですけども、それでいつも私は実感しますし、聖句を通して言っていることは、人の人生というのは一瞬で過ぎ去ってしまうということをここでは教えています。 E a vida passa assim, para mim, quando eu conto da minha história de quando eu era jovem, parece que foi ontem, porque passou muito rápido. で本当に昨日、かのように本当に一瞬で若い頃が過ぎ去っていて、本当に私が若い頃を話をすると、あたかも最近のように、私は実感するんです。 E aí quando a gente vai apresentar, ontem eu fui apresentar o Maurício para um rapaz, e aí a gente falou assim, quanto tempo nós se conhece mesmo? Eu falei, 22 anos, né? Parece que foi ontem, né? Passaram-se 22 anos. でマルシオ兄弟ともとの付き合いも私は22年ほどになるんですけども、本当に、最近のように私は感じています。 O irmão Adilson, o pastor Paulo, eu conheço há quase 30 anos, né? Já está quase 30. アディルソン兄弟もそうですし、パウロ牧師ももう30年ぐらい、の付き合いです。 Daqui uns 2, 3 anos, é uns 30 anos que eu conheço eles, é muito tempo. もう数年したら30年ぐらい経ちます。 Mas foi assim, ó. もう一瞬でした。 E daqui, passando mais aqui, daqui mais 10, 20 anos, como que vai ser essa história? でここから先10年15年先、あなたはどんな、人生のストーリーを歩むんでしょうか。 Será que vai ser eu que vou estar pregando aqui daqui 10, 20 anos? 果たしてあなたは、この場に立ってメッセージをするんでしょうか。 Nós não sabemos, amado. それは分からないです。 Não sabemos como é a história. どんなストーリーになるのかは分からないんです。 Então aqui a Bíblia, nos Salmos aqui, está falando assim que a nossa vida ela é passageira. Você vê uma flor no campo, ela é bonita. Você vê aqui na primavera aquelas flores quando elas abrem e fica aquela coisa tão bonita, mas depois ela começa já, você vê o sakura, ele abre bonito, mas depois ele começa a cair, aquela pétala por pétala, e ali, hoje você vai, é uma árvore seca. で野の花というのは咲けばとてもね綺麗だし、春になると桜とか咲いているんですけども、数日経てば枯れてしまったりとか花が落ちてしまったりとかしても何も残らないんです。 Aí você vê a nossa história 20 anos atrás, né? O pastor Kiyomi era mais magrinho, tinha mais cabelo, o Maurício também tinha cabelo, né? Todo mundo tinha cabelo 20 anos atrás. で人の人生も同じで一瞬で過ぎるし、22年ぐらい前の話を、自分が振り返ると私自身は痩せていたし、毛量もまだあったし、マルシオ兄弟もそうでした。 Aí fazia academia, era mais forte, né? Então a pessoa, ela, quando é jovem, ela é bonita, né? É esbelta, é como uma flor, ela é mais formosa. で若かったのでジムに行って鍛え抜いた肉体があったのかもしれないです。 Mas aí, como diz a palavra de Deus, vai passando tudo isso, vai passando, o cabelo vai caindo, o corpinho vai perdendo a forma, você vai murchando que nem um maracujá, assim, ó.
でその髪の毛もその時が経てばその髪の毛落ちたりとかいろんな変化があるんですね。Só minha mãe que é bonita. Ela está com 70 anos, ela que é bonitona aqui é minha mãe só, tá? で私の母だけは本当に美しくて若く保たれてます。68, né, mãe? Em março ela faz 69 anos e ela tá bonita, graças a Deus, né? 来年には69歳を迎えますがまだ美しいです。Depois vocês perguntam que creme que ela usa aí, tá, irmãs? 若さを保つためにどうすればいいのかということは興味があればぜひ彼女に聞いてください。Mas a vida ela é bem passageira, amados. E quando a gente morre, passou tudo. Beleza, formosura, prazeres, orgulho, tudo fica ali, ó. でもその人生というのはすぐに過ぎ去ってしまうし、自分の肌だったりとか自分の美貌だったりとかルックスが外見が変わってしまうこともあります。No Brasil, eles ainda enterram. No Brasil, eles enterram a pessoa do jeito que ela está ali. Mas aqui no Japão, eles cremam. Ou coisa dolorosa é cremar. でブラジルでは亡くなった人は土に葬るんですけども、日本のやり方では基本的に火葬をされます。燃やすんですね。Cremar é doloroso, porque eu me lembro quando meu pai faleceu, foi a primeira vez que eu fui em um crematório, foi do meu próprio pai. でその瞬間を見ると心も痛みますし私自身が初めて火葬の場に参加したのが私の父の、亡くなった時でした。Então eu só lembro que eu tinha dado um beijo na testa do meu pai e botaram ele para dentro daquele lugar que ia cremar ele. で彼が火葬場に連れて行かれるところも立ち会っていました。Hoje em dia se crema, acho que com 1, 2 horas se crema, mas naquela época era mais demorado. Acho que ficamos umas 3, 4 horas, não lembro. Mas depois traz somente os ossos e cinzas. で今では1、2時間ぐらいかかるみたいなんですけども、当時は、かなりの時間を時間がかかっていたんです。で火葬した後には残るのは骨、とかなど、に小さくまとめられます。Eu tinha 15 anos e agora ele fala assim, ó, você é o Chonan, você é o filho mais velho, você vai pegar um racha aqui e você vai pegar o osso maior e você vai colocar esse osso nessa caixa. Você é o filho mais velho. で息子の中の最も年上、長男が箸を使って骨を箱の中に入れるという作業もしないといけなかったんです。Então eu com 15 anos, já chocado com a morte do meu pai, eu vi ele entrando com o corpo e agora eu vejo voltando somente ossos e cinzas e agora você é o filho mais velho, você tem que pegar desse osso e colocar ali naquela caixa. で長男としてそれを、やらないといけなかったんです。Pensa, amados, para uma criança de 15 anos. 私は当時15歳だったので15歳の青年がそれをやっていたんです。Mas tudo aquilo eu estava aplicando no meu coração em coisas que são mais importantes na vida. で本当に心を痛めていたんです。Porque no dia que meu pai faleceu foi o dia que eu aceitei a Jesus. 父が亡くなった日が私が改心した日だったんです。Naquele dia eu já descobri que existia coisas muito mais importantes nessa vida. その日に私は自分の人生で一番大切なことを私は知ったんです。Existe uma continuação, existe a vida eterna. でもその人生には続きがあって永遠の命があるんです。Naquele dia eu tomei uma decisão, eu falei assim, se existe essa vida eterna, eu vou pôr a minha vida nisso, eu vou com tudo. 永遠の命が、本当に存在するなら、私はそのために、全てをやるんだと私は決心したんです。Porque eu não tenho nada a perder, porque tudo isso aqui vai passar. この世は全て過ぎ去って失うものはないんです。E eu estou atrás dessa vida eterna, eu prego essa vida eterna até os dias de hoje, quase 30 anos depois. もう30年ぐらいの年月をかけて私は永遠の命についてメッセージし続けています。Mas porque eu apliquei ao meu coração desde o começo. で私は初心を常に保っているからです。Por isso, meus amados, é muito importante o que a Bíblia fala é muita verdade. Quando a gente vai no luto, quando a gente vê pessoas mortas, quando você visita um hospital, quando algum amigo seu morre, você vai nesse velório, você aprende muitas coisas. 入院されている誰かの面会に行ったりとか、
あとはその喪中の家に行って自分の人生に何が必要なのか、何が大切なのか、何をしないといけないのかということを考えるには本当に大事なことなんです。Minha mãe contou uma coisa semana passada que eu não sabia. Ela disse que o meu pai tinha aneurisma. Eu não sabia disso. で私の母が先週私、言っていたことが私自身も知らなかったんですけども、その父の、病気の一部では本当に治療法がない、病気があったみたいです。Então ela disse, eu fui saber isso agora, depois de 30 anos da morte do meu pai. Ela falou assim que ele sabia, disse que se ele operasse dessa aneurisma, ele não ia aguentar, e se deixasse, essa aneurisma ia matar ele, então não tinha saída, ele tinha que esperar. で治療法がないのでどうすることも、もうできなかったんです。Se eu soubesse disso naquela época, 15 anos atrás, eu tenho certeza que eu tentaria abraçar mais meu pai. Eu tentaria passar mais tempo com ele. もしそれを知っていたら、私はもっと父を抱きしめたりとか、もっと近くに寄り添っていたのかもしれないです。Eu não sabia. そんなことがあるなんて私は知らなかったです。Por isso, meus amados, honra teu pai e a mãe enquanto eles estão vivos. だから生きているうちに自分の父、母を尊びなさい。Abraça mais. Fala mais, eu te amo para eles. 抱きしめて自分の愛を伝え続けてください。Enquanto eles estão vivos. 生きているうちにそれをやっていかないといけないです。Ame a sua família enquanto eles estão vivos, amados. 自分の生きている家族を大切にしてください。Então, se você tem mágoa no coração contra algum familiar, trata disso, amados. Não deixe isso ficar muito tempo. Trata. Faz as pazes com as pessoas. でよりもっと自分の心を開いて、大切に接していかないといけないです。Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência de... na madrugada, eu acordei com muita falta de ar. Faz, acho que uns 12 anos atrás. で12年ほど前に私は目が覚めると呼吸困難のような感覚に陥ったこともありました。Bom, os irmãos sabem, eu sofro de apneia, né? A apneia é você não conseguir respirar quando se dorme. でこの中に知っている人もいるかもしれないんですけども、私は睡眠時に呼吸がなかなかできない、ことが多々あります。Eu uso um aparelho para mim dormir. Ele joga ar no meu nariz para que eu possa respirar. Por isso que às vezes eu acordo, eu tô marcado aqui, o cabelo todo amassado, é da máscara que eu uso. 装置を私はつけて空気を送られて私は寝るときにやっと呼吸ができるんです。Então naquela época eu não sabia que eu tinha esse problema tão grave como era, né? Mas houve uma noite que eu acordei assim que eu senti que eu ia morrer e eu nunca fui de acordar a pastora Jennifer. Naquele dia eu senti que eu estava morrendo ali. でそんな病気も私は12年前の以前は私は知らなかったので、通常通り寝ていたんですけども、そこで呼吸困難になった時に私の妻が私を起こして本当に自分が亡くなって死んでしまうんじゃないかと思われるぐらいのことが起きました。Sabe as primeiras coisas que vieram na minha mente? でそこで私は最初に何を思ったかというと、Veio na minha mente as pessoas que eu não conseguia perdoar. 自分の人生の中でまだ許せなかった人たちのことを思い出していたんです。Era como se eu morresse naquela hora, por eu não conseguir perdoar essas pessoas, eu ia perder a minha salvação. E eu sentia assim, aquelas pessoas que eu não perdoo, elas continuam vivas, elas têm chance de ir na igreja, de se arrepender e ir para o céu, e eu vou aqui por causa dessa mágoa que eu tenho no coração. でその人たちを許せずに許せなかったままにいると私が亡くなってしまったら自分の救いも失ってしまうこともありますし、逆に許せなかった人たちがまだ生き続けて救われるチャンスがまだあり続けることになります。
Então Deus ele sempre nos ensina, Deus ele deixa nós passarmos por situações para ver o que está de errado na nossa vida, para ver se a gente toma um rumo na nossa vida e começa a consertar o que está quebrado. だからその自分の人生をその振り返ってその自分が何が欠けているのか、よく考えて、もう一度その修復していかないといけないんです。 Então a Bíblia ela dá exemplos de pessoas que tiveram bens nessa terra, que deu tudo certo, mas perdeu a salvação. まあ、聖書ではその地上ではその良いことをしていてその素晴らしいことをしていたんだけどもその救いを失ってしまったものも、聖書では記されています。 Quando você lê ali em Lucas, uma das passagens mais fortes, Lucas 16, ルカの福音書の、16章にその大事なことが書いてあります。 aqui ele conta a história do rico e do Lázaro. まあ、ここにその金持ちと、ラザロについて書いてあります。 Aqui nessa história fala que havia um homem que ele era muito rico, ele vivia, se vestia muito bem e todos os seus dias era de luxo, ele vivia regalado esplendidamente todos os dias dele. でそのこの金持ちというのはその紫の衣だったりとか柔らかい雨布をいつも着ていて、毎日その贅沢にその遊び暮らしていたんです。 Então, e pense então o que seria viver no luxo para você. Talvez você não precisar trabalhar, ou talvez você poder comer em restaurante todos os dias, ou talvez você passear em lugares bonitos ou fazer viagens. Imagina você vivendo esplendidamente no luxo todos os dias da sua vida. そのあなたにとってのその贅沢はその仕事をしなかったりとか、その高級レストランを毎日通っていたりとか、その美容とかにそのお金を使うことがそのあなたにとってのその贅沢かもしれないです。 Mas agora ele fala assim que no portão ali em frente à casa daquele rico existia um homem que vivia miseravelmente todos os dias da sua vida. ただその金持ちのその家の前ではその出来物だらけのその貧しい人がいました。 Ali aquele homem era o contrário, todos os dias ele tinha falta, todos os dias ele tinha ali solidão, todos os dias ele estava com a sua enfermidade, ali todos os dias ele estava sentindo fome. 彼はその毎日その食料に欠けていてその病気に苦しんでいたりとかしました。 Mas um dia chega esse dia, o dia da morte, o dia do luto chega para todos. でも誰でも、人生の終わりは来ます。 E a Bíblia aqui ela conta aqui que chegou o dia e morreu o ímpio, morreu o rico e também morreu o Lázaro. でこの貧しい人であるそのラザロとその金持ちが、その最終的には死にました。 Então você comendo demais ou não comendo nada, um dia você morre igualmente. あなたがそのたくさんねその美味しい料理を食べても食べなくてもその最終的にはその人生の終わりを迎えます。 Mas aqui fala assim que o rico, ele foi em um lugar de tormento, um lugar chamado Hades, e ele estava em tormento com as chamas, era tão grande o calor que ele queria uma gotinha de água, pelo menos, no mínimo, uma gota de água para me refrescar. ただこの金持ちはそのハデスというその地獄にその彼はそのいて、彼はそのあまりにもその暑くてその苦しかったのでその誰かの指先へその水に浸して、自分の舌をその冷やしてほしいと思ってしまうぐらい、彼はその苦しんでいたんです。 E ali Lázaro agora, aquele que viveu a sua vida toda sofrida, ele está num lugar de consolo junto com o seu pai Abraão. ただラザロはその地上では本当に苦しみ続けていたんですけども、その彼はその父祖のそのアブラハムと一緒に立っていました。 Eu acho interessante que a Bíblia, Deus ele usou o inferno, ele usa o termo fogo, lago de fogo e enxofre, é lugar que tem chama, que o seu fogo não se apaga, porque o fogo, a gente que trabalha com fogo, a dor do fogo queimando é uma das piores dores. でそのハデス、その日本語訳だとその読みと書いてあるんですけども、そこは地獄と教えていて、その炎の池、その本当に永遠に苦しみ続ける、燃やされ続けるような場所なんです。 Então a gente se queima e aquele negócio vai queimando e você não vê a hora que apaga aquele fogo. その炎をその消す方法もないです。 Mas agora você vê no inferno um lugar onde você sente a dor continuamente, para sempre, e ela não se acaba. でその永遠にその痛みを感じ続けるようなその本当の永遠のその拷問なんです。 Esse lugar, a Bíblia fala assim que esse lugar ele foi feito para Satanás e os seus anjos, não foi feito para o homem, mas o homem que desobedece a Deus, ele também vai para esse lugar.
本当であればその場に行くのはサタンたち、だったんですけども、神様に従わなかった人たちもそこに行ってしまう、ことになります。Lugar onde as pessoas que desprezaram a Deus, que ignoraram a existência de Deus, que desprezaram os mandamentos de Deus, é um lugar para onde essas pessoas vão. 神様を蔑むような人だったりとか、神様に従わないような人たち、神様を無視するような人たちはそこに行くんです。Nós vemos que em toda a história, nós vemos muitos ricos, pessoas que alcançaram o êxito da sua vida, mas já se foram. 地上にはたくさんの金持ちだったりとか、成功を収めた者たちはたくさんいるんですけども、最終的にはその場に行ってしまう人がほとんどなんです。Os heróis, quando a gente era criança, que tinham nossos heróis, Ayrton Senna, Pelé, essas pessoas já foram. 私の幼少期のヒーローというかアイドルがF1 レーサーの、アイルトン・セナというF1 レーサーだったんですけども、他にもペレだったりとかサッカー選手が好きな人はペレを憧れていたんですけども、そういった人たちも救われていなければその場に行っています。O criador do iPhone, o Steve Jobs, que ele ficou milionário e fez tantas coisas ali e já se foi. 地上でたくさんの成功を収めていてもその場に行ってしまう人が、ほとんどです。Dia todos se vão. すべて神様を蔑む人たちはすべての人間はそこに行きます。E aí o que resta é o que a gente fez para Deus e para onde nós vamos. 神様のために何をしてきたのか、そしてそのゆえにその末にどこに行くのか。Por isso, diante da morte, você vai ver, o Steve Jobs ele fala assim, eu acumulei tantas riquezas, mas eu vi que isso, durante a morte, ele não pode fazer mais nada. どんなに成功を収めても結局は自分がそれが天国に導かれるわけではないんです。Então, por mais que você alcance êxito nessa vida, você vai ver que no dia da sua morte, você vai saber que existem coisas que têm muito mais valor. で成功を収めても収めなくても最も、価値のあることをしたのかどうか、見られます。Você vai ver que tem mais valor você passar tempo com a sua família, você respeitar seus pais, você amar a sua esposa, você ser fiel à sua esposa, seu marido. Existem coisas que são muito melhores nessa vida. その2つのことが人生には良いことがあって、自分の両親を大切にしたりとか、家族を愛していたりとか、自分のパートナーを愛したとか、そういったことも見られます。Você amar a igreja, você amar as coisas de Deus, você obedecer a Deus, você servir a Deus, você vai ver que existem coisas que são muito mais importantes. 神様と教会を愛して、神様に従って神様に奉仕しているかどうか、それが最も価値のあることなんです。Em Ezequiel, エゼキエル書 Ezequiel 33. 33章。Ezequiel 33:11. エゼキエル書の33章の11節。Diz assim: Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. 彼らにこう言え、私は生きている。神である主の言葉。私は決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。立ち返れ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。Aqui, meus amados, Deus ele usa essa expressão assim, tão certo como eu vivo, como eu existo. Assim diz o Senhor, eu não tenho prazer que um ímpio morra, que ele vai para esse inferno. A minha palavra diz que os ímpios eles vão para esse inferno. Esse inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas Deus ele não tem prazer nisso. で地獄というものはもともとはサタンたちに作られたものであって、神様に従わなかった人たちはそこにも行くんですけども、その地獄に落ちてしまうこと、悪い人たちが滅んでしまうことは神様は喜ぶかどうかというとそうではないんです。喜ばないんです。Deus ele fala assim, eu não tenho prazer que o ímpio, a morte do ímpio, que ele vai para esse inferno, mas pelo contrário, eu tenho prazer quando um ímpio ele se converte do seu caminho, ele se arrepende dos seus pecados e volta para Deus. 悪しき者の死を決して神様は喜ばないですし、その道から立ち返って生きることをむしろ喜ぶんだと神様はそう語っています。Em Lucas 15 ali fala assim que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende, amados.
ルカの福音書15章では、その一人の罪人がその罪を悔い改めて立ち返るのであれば、天ではその大きなその祝宴となる、喜びとなると教えています。Deus é Deus, Deus ele é bom. Deus ele não é um homem mau matando as pessoas. Deus ele ama as pessoas. Ele quer que as pessoas se arrependam do seu caminho. Quando alguém se arrepende do seu caminho, ele reconhece que é pecador. Há uma festa no céu, alegria no céu. 神様は良いお方ですのは、神様はその人の命をもてあそぶような方ではないですし、むしろその人が、救われて、罪を悔い改めて神様に立ち返ることをその神様は喜ぶんです。Aqui em 1 Timóteos 2, 4. 第一テモテの手紙の2章4節。Vamos ler, diz assim: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。Então, conheça o coração de Deus, o desejo do coração de Deus. Deus, o desejo de Deus é que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade, que todas as pessoas se arrependam, que todas as pessoas sejam salvas. 神は何を望んでいるのか、何が、御心なのかというと、すべての人が救われて真理を知ることなんです。Então, meus amados, Deus ele não tem prazer quando um ímpio morre. だからその悪しき者がその死ぬことをその神様は喜ばないんです。Deus ele não tem prazer quando as pessoas vão para o inferno. 地獄に行くその姿に神様は喜ばないんです。O prazer de Deus é Ele perdoar quando alguém reconhece, bate no seu peito: Deus, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim, me recebe, me perdoa, me ajuda. 自分の罪を、認めて、神様にその自分の罪を悔い改めて、そして神様に許しを求める人に神様は喜ぶんです。Deus ele deixou a sua palavra para nós. Nós não podemos ler somente partes da Bíblia. Você tem que ler ela e entender ela como um inteiro. Você vai entender o amor de Deus, que Deus ele despiu da sua glória. Ele deixou os céus e se fez carne e veio para esse mundo para sofrer, para ser humilhado, para cuspirem nele, para botar uma coroa de espinho nele, para dar a salvação para nós. 私たちはその神様の愛を知るためにはまずその聖書の一部を知るんじゃなくて、聖書全体を読んで神様のことを知っていかないといけませんし、イエス様はその神様の見姿であるのに神様としての在り方を捨てられないと考えず、むしろその自分を虚しくして、人間と同じようになられて、私たちのために十字架の死まで、従われたということを私たちは認めないといけません。Esse é o amor de Deus, amados. É isso que nós pregamos. Isso que é a Santa Ceia, amados. É você lembrar o que Deus fez para te dar esse caminho, para abrir o caminho. それを知らないといけませんし、それを知ることこそが私たちは聖餐式に参加することなんです。O Senhor Jesus, quando ele veio para essa terra, que ele não veio para viver nos prazeres, ele não veio para sair com mulheres, ele não veio para ter riquezas, ele veio para sofrer no meu e no seu lugar. イエス様は決して遊ぶためにこの世に来たのではなくて、私たちのために身代わりになるためにこの世に来たんです。Porque ele nos ama, esse é o verdadeiro amor de Deus, amado. 私たちのことを愛しているその神の愛を持っているからです。Um amor ágape, um amor incondicional, um amor de você se doar por pessoas que te desprezam, por pessoas que não te merecem. 私たちには本当にふさわしくなくとも、アガペと言われている無償の愛を神様は持っているんです。Esse é o amor de Deus. それが神様の愛です。Por isso, meus amados, nós não podemos perder uma tão grande salvação. こんな素晴らしい、救いを失ってはいけないです。O mais difícil Deus já fez por nós. Ele abriu o caminho, ele pagou o preço. 最も大きな偉大なことをしてくださったのは、私たちのためにその代価を払ってくださったことです。Mas esse caminho, amados, você que decide se você vai andar por ele ou não. É você. もちろんその代価を払っているはものの、あなたがその道に従うか、それとも従わないのかは自分が決めることです。Vamos terminar aqui com João 3,16, que todos conhecem. 皆さんがよく知っている聖句なんですけども、一緒に最後に読みたいと思います。ヨハネの福音書の3章16節。Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。
Deus te amou, amados. Deus amou esse mundo. Deus amou todas as pessoas. Deus quer a salvação de todas as pessoas. Mas andar nesse caminho, crer nesse caminho, seguir esse caminho, obedecer a Deus, isso é individual. 神様は世全体を愛して、すべての人を愛して、そしてあなたのことも愛しています。ただ、神様に従うのか、神様のために奉仕をするのか、自分が救われるためにその神の道を歩むのかどうかは、一人一人が決めることです。A Bíblia fala assim que Deus ele não faz acepção de pessoas, amados. 神様は決してその誰かをそのエコひいきするような方ではないです。Ali naquela cruz havia 2 ladrões com a mesma história, com os mesmos pecados. で、その十字架にかけられたものに、その二人の罪人もいました。Mas houve um que se arrependeu, ele reconheceu, olha, o Senhor não merecia, nós somos pecadores, eu mereço essa morte aqui, mas o Senhor não fez nada de mal, o Senhor fez o bem, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. で、その二人の罪人のうち一人が、そのイエス様はこの十字架にかけられることはふさわしくないけども、私たちはそれにふさわしいんだと言いました。ただ、イエス様に対して、あなたがその天の御国に行かれるときは私のことを思い出してくださいとイエス様に言いました。Mas o outro ficava, não, se você é o Salvador, desce da cruz, salva a gente também. ただもう一人の相棒の方は、イエス様に対して、お前がもし救い主ならば今ここで降りて俺たちを救ってみろと言いました。A oportunidade foi para os dois, amados. 二人には確かにチャンスがあったんです。Mas a escolha e a atitude foram diferentes. ただ彼らが取った態度は全く異なる態度でした。Se nenhum deles tivesse arrependido, não ia ter essa história. Se os dois tivessem arrependido, seria uma história de 2 pessoas no céu, uma a mais. もし二人とも自分の罪を悔い改めていたのであれば、二人が天国に行ったのに違いないです。Então, meus amados, essa decisão está na sua mão. 自分が決断するのは自分の手にあります。Você pode sair daqui e ignorar tudo que foi falado, ou você pode sair daqui e mudar completamente a sua vida, os seus princípios. このメッセージを通して自分の考えを改めて自分の人生を正すこともできれば、教会を出た後に今話をしたことを全部忘れて今まで通りのスタイルで生きることもできます。Você pode sair daqui e continuar sua vidinha normal, indo para o seu trabalho, juntando o seu dinheirinho, pondo na sua conta, vindo na igreja de vez em quando. Você pode levar essa vida até o dia que você, se morrer no Japão, você ser cremado e ser colocado numa caixinha. Você pode fazer isso. であなたが例えば日本で亡くなって火葬される時まで今まで通り仕事に行ってお金を稼いでお金を貯めていてそれを繰り返して生きていくこともできます。Ou você pode sair daqui e falar assim, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O tempo está acabando, eu quero ser útil para Ti, Senhor. Eu não quero chegar no céu de mãos vazias. O que eu devo fazer? Me ajuda, Senhor Deus, me ajuda na minha dificuldade. それか教会に出た時に神様、もう時が迫っています。私は手ぶらで天国に行くわけにはいきません。何をしてほしいのかどうか私に示してください。私を助けてくださいと神様に言うこともできます。Isso está nas suas mãos, isso se chama livre-arbítrio. Deus ele não fez um robozinho programado para servir, não. Você tem que servir de livre, espontânea vontade. それは決めることは自分が自由ですし、選択権は自分一人一人にあります。ただあなたは神様に対して神様に奉仕したいという自由な気持ちを持っていないといけません。Mas isso é individual. ただそれを決めるかどうかは一人一人が決めることで É す。 você que vai decidir o que você vai fazer. あなたが決めてください。 Um dia eu decidi, eu vou seguir esse caminho, eu vou viver para esse caminho, eu vou pregar essa palavra, eu vou viver para esse Deus, eu vou entrar nesse céu em nome de Jesus. もし神の道を歩むのであれば私は神の道を歩んで、そして救われて神の御言葉を伝道するんだと、あなたは決心することができます。 Faz 30 anos que eu tomei essa decisão e eu continuo aqui, ó. Todo fim de semana você vem aqui, você vai me ver, eu vou estar aqui, servindo a Deus. 私は30年前も同じようなことを決心して初心を忘れることなく今も教会に毎週通って御言葉を伝道し続けています。それが本当ならば本当だかと疑うならば来週以降も来てみてください。私は確かにこの場にいます。 E amado, pastor Kiyomi é um homem pecador, falho igual a todos que está aqui. ただ牧師であっても私自身も、罪人です。 A Bíblia fala assim que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando ele orou a Deus, ali Deus ele cessa a chuva, ele faz voltar a chover, Deus faz cair o fogo.
で、そのエリアも本当に長い間、その雨が降っていなかった地にその雨をその神様に願って、降らせてもらったりとか、その炎をその降らせたりとか、いろんなその神の技を彼はその祈りを通してしました。Pessoas de Deus são pessoas falhas. Hoje o pastor Paulo falou do Elias ali, que ele queria a morte. で、人というのは失敗も過失もすることもあるんですけども、本日の司会しているパウロ牧師も預言者エリアのことを話をしたんですけども、彼は自分が死んだ方がマシだと、彼は言っていたんです。Mas agora ele come um pão que Deus proveu, pão provido por Deus. Com esse pão agora ele anda mais 40 dias e 40 noites. ただ神様は御使いを通してエリアにパンと水を40日与え続けました。Assim somos nós. Tem dia que a gente está fraco, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está triste, mas o pão que Deus nos dá, Ele dá força para nós caminharmos e continuarmos. 私たちは失敗するし弱ることもあるんですけども、神様が与えてくださるその食物が私たちを強くしてくださりますし、私たちを支えてくださります。Aquela morte que Elias ele desejava, no final ele se tornou num arrebatamento, ele foi levado aos céus. Olha como Deus honrou a vida desse homem. で、そのエリアは最終的には生きたままに彼は敬虚されていって、その天の御国にいます。Assim somos nós, amados, se nós não desistirmos, se nós continuarmos lutando, se nós nos alimentarmos desse pão, se nós continuarmos avançando e fazendo a vontade de Deus, um dia Deus também nos vai levar, Ele vai nos arrebatar. 最後まで諦めず忍耐し続けて、この神の御言葉という私たちの食物を食べ続けるのであれば、私たちも同じような体験をします。 Vamos nos colocar de pé. ご起立ください。 Hoje é culto de Santa Ceia. Se alguém que quer se reconciliar com Deus antes de tomar Santa Ceia, dê um passo à frente e nós vamos orar pela sua vida. この後生産式を行いたいと思うんですけども、その生産式を行う前に神様との和解を望んでいたりとか、祈ってほしいという方がいましたら、ぜひ前にお越しください。 É muito importante nós estarmos de bem com Deus, amados. 神様と良好な関係性を持つことが一番良いことです。 E também se você tem mágoa no seu coração, você nesse momento, você está lembrando de alguém, eu gostaria de convidar também, vem aqui à frente, não precisa falar quem que é, nós vamos orar para que você possa perdoar essa pessoa. もしあなたの心です何か傷ついた心を持っていて、どんな理由でもいいです。その理由も聞きませんが、あなたのために祈ります。 Eu falei agora há pouco que eu tinha mágoa, quando eu senti que estava para morrer, eu lembrei da mágoa que eu tinha de uma pessoa. 私が先ほどの証しをした時にも私自身が傷ついていたんです。 Deus não quer que você parta dessa vida com mágoa, com falta de perdão. 誰かのことを許せずに、傷ついたままにこの世から去ってほしくないと神様は望んでいます。 A Bíblia fala assim que se nós não perdoarmos de coração os nossos irmãos, Deus não vai perdoar a gente. もしあなたが心から自分の兄弟姉妹を許さないのであれば、神様はあなたのことを許さないと聖書で教えています。 Então vamos nos voltar para Deus, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, vamos sondar a nossa vida e ver o que está de errado e vamos voltar para Deus. 自分の何が間違っているのか、何が欠けているのか確認して神様に立ち返ってください。 Tenho certeza que Deus falou, tem pessoa aqui que vai chegar hoje na sua casa, vai dar um abraço no pai, na mãe, ou vai ligar para o seu familiar lá no Brasil. Eu tenho certeza porque Deus falou com você. あなたが家に帰った時に自分の家族をより愛していたりとか、自分の家族を抱きしめてあげたりとか、遠くにいる家族に電話したりとかするのであれば、それは神様があなたに語っているからそれができるんです。 E o desejo de Deus, amado, é que você se converta do seu mau caminho, que você produza muito fruto, que você se volte para Deus e leve muitas pessoas para Deus. 悪い道から立ち返って、そして多くの人たちが救われるために働きをしていかないといけません。 Vamos estar orando. では祈りたいと思いま Peço para os す。 pastores e os obreiros ajudarem. 牧師や奉仕者の方々に一緒に祈りのお手伝いをお願いしたいと思います。